Brasília em destaque. Aqui no Senado Federal, a gente vai mostrar alguns bastidores para você que está nos acompanhando. Por exemplo, nessa ala que dá acesso à ala Rui Carneiro, nós temos aqui a história do Senado da nossa República Federativa do Brasil. Aqui nós temos algumas ilustrações que remontam à primeira sede do Senado, o Palácio Conde dos Arcos. Nós temos o Palácio Monroe, que é considerada a segunda sede do Senado da República Federativa do Brasil. Temos algumas fotos aqui do Palácio Monroe, temos aqui fotos históricas. E eu vou convidar você, porque aqui nessa ala em que nós temos algumas imagens, por exemplo, da construção do Congresso Nacional, aqui no quase início da década de 60, no fim de 1959, essa vista aérea do Congresso Nacional, o ano que marca a transferência da capital para Brasília, né? Todos nós sabemos que Brasília foi construída para ser, literalmente, a sede do Brasil, a capital federal. O Palácio do Congresso Nacional, nós temos aqui a atual sede do Senado, onde nós estamos aqui, que a gente pode dizer para você que é gigantesca aqui, toda a estrutura. Nesse espaço aqui, a gente tem uma lembrança muito visível, que a gente pode, inclusive, nesse momento aqui, algumas pessoas que tiram foto, registram. Aqui é justamente a lembrança do Palácio Monroe, que foi sede do Senado Federal. E do ponto de vista histórico, nós temos aqui que o Palácio Monroe foi esse grande legado da democracia. Esse projeto específico tem como objetivo relembrar o Palácio Monroe, de 1904 até 1976, foi sede do Senado entre 1925 e 1960. Agora, em 2024, completaria 120 anos. O Museu do Senado nasceu a partir dessa coleção significativa, muito significativa, proporcionando finalmente uma voz a este monumento outrora silenciado. Dessa forma, essa exposição aqui no Senado Federal, ela resgata a memória do Palácio e dos anos em que o Senado ali esteve. O Palácio Monroe foi considerada uma joia da arquitetura e testemunha de momentos políticos importantes do nosso país. Desse outro lado aqui, nós temos um acervo riquíssimo, histórico, que a gente vai mostrar para você. É aberto ao público para visitação. Aqui nós temos ainda imagens do Palácio Monroe, as datas de 1904, passando aqui as exposições. Nós temos o próprio palácio como sede do Senado. O Senado Federal teve sua sede no Palácio Monroe de 1925 a 1937, operando regularmente até o fechamento durante o Estado Novo. Em 1947, retomou suas atividades, marcando um período de avanços políticos significativos que perdurou até 64, quando foi novamente fechado durante o período de chumbo da ditadura militar. Nós temos algumas imagens aqui da recepção do Senado à época. Nós temos essa imagem aqui, ó, do plenário do Palácio Monroe. E aí eu vou chamar a sua atenção para você ver essa imagem e essa aqui, ó, veja só, a imagem do plenário do Palácio Monroe, que foi sede do Senado, porque aqui você está vendo a fotografia, mas aqui a gente pode ver pessoalmente como era literalmente a sede do Senado naquela época, entre 1904 até 1964, quando o palácio foi novamente fechado no período da ditadura militar. Aqui a gente tem um microfone da época, nós temos toda a estrutura do plenário da época, nós temos todos esses detalhes remontando a história do Palácio Monroe. Palácio Monroe, que aqui no Senado está aberto à visitação. E a gente mostrando para você esses bastidores do Senado Federal. Desse lado aqui, ao lado dessa exposição, nós temos, por exemplo, imagens, livros, nós temos publicações, nós temos também o QR Code, em que você pode virtualmente acessar todo o conteúdo. Nós temos as moedas aqui do nosso país. Nós temos todo esse acervo aberto à visitação. Outro detalhe importante é que a gente tem aqui as constituições. Nós temos a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934. Temos a Constituição de 1946. E todo esse conteúdo
todo esse conteúdo ele está aberto à visitação. Nós temos tanto a Constituição de 34 como a de 46 e, obviamente, a mais recente, de 1988, marcando a redemocratização no nosso país. São os bastidores do Senado Federal, você acompanhando aqui no projeto Brasília em Destaque. E aqui ao lado, mostrar para você, são várias alas aqui, identificadas por personagens da história do nosso país. Aqui fica justamente a ala Senador Rui Carneiro, paraibano. Rui Carneiro é homenageado nessa ala que dá acesso a alguns gabinetes, entre eles o gabinete do senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores do Pernambuco. É aqui o gabinete do senador Humberto, temos também o gabinete do senador Messias de Jesus, temos mais dois gabinetes, gabinete de Jussara Lima, do PSD do Piauí, e o gabinete de Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores do Estado do Pernambuco, nessa ala aqui, marcando o senador Rui Carneiro. Para a gente concluir, mostrar para você aqui o busto do senador paraibano Rui Carneiro, nesse projeto Brasília em Destaque. Rui Carneiro, que faleceu em 1977, homenageado aqui no Senado Federal. É o projeto Brasília em Destaque, mostrando para você os detalhes, os bastidores, direto da capital federal.